Olá pessoal, bom dia a todos. Professor Juliano Ramos, canal youtube.com.br/prof. Juliano Ramos. Eu estou iniciando com vocês aí uma nova série hoje que é a Café com LPI. Então todo dia pela manhã, em torno de 3 a 5 minutos, eu vou gravar um vídeo onde eu vou trazer dicas para a certificação LPI para quem está estudando aí para a certificação LPI, começando pelo exame 101 da certificação LPI, tá? Então, o site oficial é lpi.org. Se você vir aqui na seção Certification, você pode ver os objetivos, que é saber o que é cobrado no exame. A gente vai abordar todos esses objetivos aqui, fazer de uma maneira aí rápida, dinâmica, para que a gente consiga ter um bom resultado. Então, todo dia pela manhã eu vou fazer esses vídeos, que vai ser o café com LPI. Antes eu tinha a dica bolachinha, que era vídeo diário sobre Linux, né? Tem vários vídeos lá da dica bolachinha, mas agora eu vou começar aí com essa nova série, e tendo em vista que muitos dos usuários aí e alunos meus têm como objetivo tirar a certificação LPI, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, quando você inicia o seu sistema, a dica para sistema, né? Primeiro, eu recomendo aí que você estude através através de uma máquina virtual, tá? Pode ser usar o VirtualBox e que você use o Debian, tá? O Debian é um sistema muito bom para a gente estudar PLPI. E qual Debian? Você vem aqui obtendo o Debian, você pode vir aqui na opção maior de instalação completa, né? Nessa etapa aqui, usando HTTP ou FTP, imagens estável, tá? Estável. E aí você pega aqui se o seu sistema é 64 bits ou 32 bits e só o primeiro CD1 aqui, essa imagem ISO. Aí você instala o Debian, não vai ter interface gráfica nem nada, você pode criar uma máquina virtual com 300 megas e você vai ter o Debian rodando, tudo que a gente precisa para estudar nessas dicas pela manhã, beleza? Então, assim que você inicia o seu sistema, você vai ter aí o seu shell. O shell, ele é um interpretador de comandos. Ele vai analisar o texto que a gente digita aqui na tela, por exemplo, clear, e quando você dá enter, ele vê se é um comando, ele vai executar esse comando e produzir um resultado, ok? Existem alguns tipos de shell. É muito comum na comunidade as pessoas brincarem, né? Sabores de shell. Os mais comuns são o bash, que é o que cai na LPI, e é o que a gente vai se focar, e que é o padrão nas distribuições Linux. Então esse que nós estamos usando nesse momento é o bash. Se eu colocar aqui, ó, o comando echo $shell, eu vou ver qual é o meu shell atual. E aí o meu shell atual lá, ó, /bin/bash. Inclusive esse comando echo é um comando que a gente utiliza para visualizar variáveis do sistema, mas a gente já vai ver isso um pouco mais à frente. E tem essa variável de sistema chamada shell, que é a variável que contém o shell atual que a gente utiliza. Tá? Nesse caso, o nosso é o bash. A maioria das distribuições Linux é o bash. A gente tem SH, CSH, KSH, entre outros. Mas o mais comum é o bash e é o que cai na LPI. O que diferencia um para o outro são comandos de atalho, entre outras coisas. Mas os comandos vão ser interpretados da mesma maneira. Tratando-se aí, vamos se focar aí no bash, a gente tem algumas identificações padrão aí do sistema. Por exemplo, quando você começa ali com o jogo da velha, que é o meu caso, olha ali, no finalzinho de tudo eu tenho esse jogo da velha, ou sustenido, né? Significa que o usuário que eu estou é o root, né? Ou seja, o meu usuário é administrador. Quando eu estou com um usuário comum, você vai reparar que no final é um sinal de dólar para o usuário comum, tá? São algumas conotações aí que vale a pena a gente observar do shell, né? Algumas simbologias. Essa variável que armazena essa informação inicial, essa linha inicial aí do bash, isso do bash, tá? Ela é uma variável chamada PS1, que vem de prompt string 1.
Então essa variável armazena esse conteúdo dessa primeira linha. Qual linha? Isso que você está lendo aí, ó, root arroba zombie-debian, sendo que root é o meu nome de usuário, né? O meu usuário é o root. Depois tem o arroba ali para separar. Zombie-debian é o meu hostname, ou seja, é o nome deste computador. E depois eu tenho ali os caminhos. Por exemplo, se entrar no diretório home, vai mostrar ali o caminho, ó, que eu estou em /home, tá? Então essa informação dessa linha está armazenada numa variável de sistema chamada ps1. E como que eu vejo como eu vejo as variáveis? Primeiro, qual o comando para me ver todas as variáveis do sistema? Eu posso usar o comando set pipemore, tá? O more seria para paginar. Então eu consigo ver várias variáveis que eu tenho, ó, um monte de variável de sistema, tá? Então, ó, eu posso usar esse comando. Eu também posso usar o comando print-env ou o comando print. Não, desculpa, ou o comando env, tá? Então eu tenho o comando env para ver variáveis, eu tenho o comando print-env, tá? Tenho o comando print-env e posso usar o comando set pipemore. Eu prefiro esse porque ele vai paginando, né? E aí eu consigo ver melhor todas as variáveis de sistema que eu tenho. Muito bem. Entre essas tantas variáveis de sistema que eu tenho, uma variável ela é interessante para mim, que é a variável ps1. Se eu der echo $, ps1, eu vou ver ali a saída do comando dessa variável, né? É uma variável bem interessante. Então, ela que vai mostrar como vai ser esse primeiro print aí da tela. Eu vou fazer um exemplo. Vamos setar diferente essa variável. Então, nós vamos colocar assim, ó, ps1 igual a, sei lá, deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Eu vou colocar assim, ó, c2 ponto barra. Olha lá que interessante que aconteceu, ó. Tá parecendo que agora é o prompt do CMD aí, né, do Windows, né? Então a gente setou usando o comando aí ps1, porque aí ele mudou esse resultado. Mas se eu reiniciar o computador, eu vou perder isso, tá? Eu vou perder esse conteúdo dessa variável. Para que eu não venha a perder esse conteúdo dessa variável, eu teria que colocar isso nesse arquivo aqui, ó. Então eu abro com qualquer editor de texto, pode ser com o Nano aí, e eu coloco aqui, ó, ou dentro desse arquivo etc environment ou dentro de etc profile, tá? Então eu vou colocar aqui em etc profile, ou melhor, vou colocar lá no environment. Vou colocar lá em etc environment. Então coloco lá echo do jeito que eu fiz, tá? Colocar ps1 igual, ps1 igual a, entre parênteses, c2 ponto barra, né? Olha lá. Vou salvar no Nano. Para salvar é Ctrl O e para sair é Ctrl X. Pronto, salvei. Vou dar um reboot e a gente vai ver que vai iniciar assim, tá? Então eu tenho, para deixar essa variável fixa na inicialização do sistema, ou o /etc environment ou o /etc profile, tá? São dois arquivos que eu posso colocar. Isso de maneira que seja assim para todos os usuários. Se eu quiser em algum usuário específico, eu posso colocar dentro somente do bash rc desse usuário que está no seu diretório home. Mas eu já mostro isso para vocês assim que inicializar. Hoje, como é o primeiro café com LPI, então pode ser que a gente passe um pouquinho do nosso tempo, que vai ser em torno de 5 minutos, tá? Mas em média vai ser 5 minutos aí de aula. Então loguei aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou, ou melhor, no environment não vai setar aqui. Pera aí, tem coisa errada aqui, ó. Vamos colocar no profile, porque o profile vai substituir o environment. Então vamos colocar aqui no profile, tá? Que o profile vai ser o último que ele vai ler. E aí sim, eu vou colocar lá ps1 igual a c2 ponto, do jeito que nós tínhamos feito.
Agora sim, ó, no final do arquivo aí. Agora vamos dar um reboot. E aí sim vai funcionar direitinho. Por quê? Primeiro ele leu o environment, depois ele leu o profile. E acabou o profile substituindo aí. E por isso que a gente não viu o resultado. Sempre vai ter pergunta aí no exame 101 sobre a variável PS1 e também sobre a variável PS2, tá? E depois a gente vai estudar sobre variáveis, mas aí na dica bolachinha de amanhã cedo. Aí a gente vai estudar sobre o que é variável local, o que é variável global e o que é variável de sistema. Isso a gente faz aí na nossa aula de amanhã. Tá lá, loguei, olha lá como que veio, ó, C2 ponto, né? Porque eu setei esse conteúdo dessa variável no profile. Se eu quiser setar para um usuário específico, ó, vou logar no Juliano. O Juliano veio normal, tá vendo? Isso o profile lá setou para o meu usuário root. O que eu posso fazer? Eu posso editar aqui em home Juliano, dentro do diretório dele, você vai ter um arquivo oculto aí chamado .bashrc, tá? Então a gente pode setar essa variável dentro desse aqui. Cada usuário tem o seu diretório home, né? Então se tiver o usuário Zezinho, vai ter lá /home Zezinho e ele vai ter esse diretório oculto chamado .bashrc. Então dentro desse cara aqui, ó, eu posso setar aí no final do arquivo, em qualquer lugar, essa variável aí. Eu vou colocar em qualquer lugar aqui. Vou pegar aqui em cima aqui e vou setar essa variável aqui para esse usuário, ps1 igual c2 ponto barra, né? Setei essa variável para esse usuário. E aí, quando eu sair aqui, ó, vamos sair aqui e logar de novo como Juliano. Olha lá, já tá igual, tá vendo? Eu tô como usuário Juliano e tá setado lá como C2 ponto barra. Vamos voltar ao padrãozão, né? Barra home juliano.bashrc. Posso simplesmente excluir aqui esse valor da PS1? Posso apagar essa linha aqui. Como eu posso definir uma PS1, né? Você pode pegar na internet, você colocar lá no Google personalizando a PS1, pesquisa aí no Google personalizando a PS1 do Linux, você vai ver que tem vários modelos aí de PS1. Removi, já voltou o padrãozão. Vou remover lá do profile também para voltar ao padrãozão do Debian e da variável PS1. Se você olhar aqui em cima, está setando a variável PS1. Ou seja, por isso que quando eu coloquei environment, lá em environment, não aceitou, porque depois ele lê por último o profile. Então ele leu o environment, viu daquele jeito que eu coloquei, mas como o profile é um arquivo que vai ler por último, vai valer o profile. E ele já tem aqui a configuração padrão aí da PS1. Muito bem. Então vou salvar aqui e sair. Ah, eu não estou como root, então não vou poder escrever no profile. Agora vamos lá, etc profile e vou remover esse cara aqui e vou salvar e sair, tá? Muito bem. Basicamente, a variável PS1 funciona assim, ó. Para a gente entender aí o funcionamento dela. Eu tenho a opção /u, que vai identificar o tipo de usuário. Então vai mostrar o nome do usuário, root, Juliano, etc. Ali eu tenho o arroba, que é para separar. O /h vai mostrar o hostname, que seria o nome da máquina. Nesse caso zumbi.debian. E aí ele tem dois pontos ali. E tem o /w. O /w é para mostrar o diretório atual que eu estou, tá? Então ele mostra o diretório atual que eu estou. E vou fechar isso daqui. Muito bem. Então, olha lá. O que eu setei ali em cima ficou igualzinho que já é o padrão do Debian, né? Então eu tenho ali ps1 igual /u, nome de usuário, /h, hostname, nome da máquina, /w, mostra o diretório atual. Faltou, que eu poderia colocar aqui se eu quisesse, colocar uma data se eu quisesse, para exibir a hora, por exemplo, exibir a hora, /t, vai exibir a hora. Eu poderia fazer isso? Poderia, né? Vamos ver lá. Olha como ficou agora.
mostrou o nome da máquina, a hora. Então existem vários modelos aí na internet, tá, gente? Vários modelos na internet de configuração de PS1. Só você jogar aí e ver algum modelo. Deixa eu dar um exit para voltar aqui ao padrãozão, porque como eu não coloquei no profile, isso daí vai se perder, né? A prompt string 2 é essa segunda variável quando você vai para uma linha de baixo. Por exemplo, você está digitando um comando grande e aí você precisa ir para a linha de baixo, tá? Então, se colocar uma barra aqui, ó, na linha de baixo só está mostrando um sinal de maior ali, ó. Tá? Essa é a prompt string 2. Então você pode setar aí a prompt string 2 também, como você quiser. Vou colocar que seja assim agora, ó. Então quando eu for para a linha de 2, olha lá, ó, para a linha 2, tá? Prompt string 2. Dá um Ctrl C aqui. Como eu não vou colocar isso dentro de etc profile, isso vai se perder ao reiniciar a máquina ou eu deslogar do sistema, tá? Então eu posso pôr em etc profile ou em etc environment para não perder as variáveis que eu setar. Mas lembrando que o profile vai se ler por último e se lá dentro já tiver setado alguma coisa, que vai contar é o profile. E se eu quiser alterar somente para um usuário, eu altero nesse arquivo aqui, home, o nome do usuário, .bashrc, que é um arquivo oculto, e aí eu altero aqui dentro. Então é isso aí. Primeira aula por hoje, falamos sobre variáveis prompt string 1, prompt string 2, falamos aonde são os arquivos que eu posso colocar isso para não se perder no boot, e amanhã a gente dá continuidade aí com o nosso café com LPI. Também, pessoal, aproveito, já que estamos finalizando aqui o nosso café com LPI de hoje, para falar aí do certificações.net.br, onde são os cursos que eu trabalho gravando, né? São todos videoaulas gravadas. E a gente está fazendo aí a venda de todos os cursos, qualquer curso que você entrar aqui dentro dos certificações, no valor de R$ 60, tá? Então a gente tem curso de arquitetura Linux, onde você vai aprender muito mais disso que eu estou falando, como servidor de log, compilação de kernel, cron, tudo por R$ 60. Linux nível 1, para quem está começando agora, recomendo fazer o nível 1, depois o nível 2, depois a arquitetura de Linux. Tem Docker, tem Zabbix, monitoramento, Greylog, tá? Tem curso aí de Ubuntu Server. Em breve vai ter alguns cursos aí de segurança e de mais servidores. Beleza? Então valeu, pessoal. Vamos que vamos e até amanhã no próximo Café com LPI, aqui no meu canal do YouTube, o Prof. Juliano Ramos.